E hoje é um privilégio ter conosco o Doni Correia, que é doutor em estética, em estética e história da arte e crítico de cinema, e também o Elcio Cornelsen, professor da UFMG e doutor em estudos germanísticos. E, além de doutores, muito mais do que esse conhecimento acadêmico profundo que os dois têm, tem esse brilho no olhar, né? Os dois são apaixonados por cinema, estão nessa jornada aí há anos, pesquisando, participando de eventos, trocando, assistindo. O Elcio e o Doni têm uma videoteca, uma filmoteca enorme em casa. Então, Doni, com você. Olá, Yara, boa noite. Olá, professor Elcio. Olá, professora Cláudia. Um prazer estar com todo mundo aqui. Obrigado por todo mundo ter se engajado a participar desse encontro. Não deixou nem saudades, né? Porque rapidinho já voltamos, né? Do último encontro para cá. E, de fato, o meu papel hoje é fazer uma introdução a esse período muito interessante e muito nevrálgico, né? Do cinema alemão, que o professor Elcio vai abordar em profundidade daqui a pouquinho, justamente para fazer essa ponte do que nós havíamos visto no último encontro, para compreendermos como o cinema alemão chega nessa virada dos anos 1920 para os anos 1930, num momento muito delicado, não só do ponto de vista estético, mas, sobretudo, do ponto de vista político e social. Então, para fazer essa introdução rápida e não tomar muito tempo da exposição do professor Elcio, eu vou compartilhar aqui para vocês uma tela, porque eu quero falar de alguns poucos filmes, tá? Dessa primeira fase do cinema realista, para a gente compreender. Então, só para a gente retomar rapidamente, antes a gente tinha parado exatamente no Metrópolis, né, nesse filme do Fritz Lang, que naquele momento em que foi lançado dividiu opiniões, né, não foi exatamente um grande sucesso de público, mas deixou muita gente curiosa para compreender qual era a visão do Fritz Lang em relação ao futuro. E a questão de conhecer o futuro para os alemães daquele momento era algo muito importante. É quase como nós agora querendo entender o que será a nova realidade pós-pandemia. Então, para os alemães, isso era uma coisa que estava muito em voga. Mas o filme levantou algumas questões, principalmente por causa do final dele, que propõe uma reconciliação entre classes ali, que não é tão fácil assim como a gente vê no filme, né? Passa por outras questões muito complicadas. Então, e também é importante citar que esse filme está muito ainda ligado à estilização estética dos filmes alemães feitos durante a fase áurea do expressionismo e depois também, né? Eu mostrei para vocês Fausto, né? Que eu disse que não foi um sucesso de público muito grande na Alemanha, fora sim, mas na Alemanha não, porque já se considerava uma obra um pouco maneirista. Metrópolis também vai sofrer um pouco desse problema. Havia ali uma certa expectativa de que o alemão pudesse se ver na tela, né? Ver a si próprio e, consequentemente, os efeitos dessa desse novo estado de coisas que tomava conta da nação ali no final dos anos 20. Então eu quero chamar a atenção a vocês, todos esses filmes que eu vou dizer aqui, vocês conseguem encontrar facilmente para assistir online, legendado, etc. Né? Berlim, Sinfonia da Grande Cidade, dependendo da cópia, pode ser que vocês encontrem como Berlim, Sinfonia da Metrópole, porque na realidade tem um filme chamado São Paulo, Sinfonia da Metrópole, que é um filme muito feito em cima da estética do Berlim. Esse filme de 1927, dirigido pelo Walter Ruttmann, né, que eu já tinha citado no nosso encontro passado, também é um filme que vai flertar bastante com essa estética audiovisual bastante inventiva, experimentação, passando pelo corte, vai usar muitos recursos ali ligados à própria vanguarda soviética, né? A própria montagem do Dziga-Vertov que ele faz para um homem com uma câmera em 1928, mas que ele já vinha realizando nos cineolhos, né? Que eram os jornais que ele dirigia
ali na União Soviética, e é um filme, é um documentário que trata de um dia inteiro na cidade de Berlim, desde o momento que o trem chega à cidade, tudo que acontece, né, ali os trabalhadores chegando para realizar os seus trabalhos, depois a hora do almoço, depois o entardecer, e no final da noite um pouco de diversão também para mostrar a vida noturna do berlinense daquele momento, não é? O que pode parecer num primeiro momento um filme voltado a esse enaltecimento da modernidade, ao vigor da metrópole, a recuperação econômica de uma nação a partir da cidade de Berlim, é, na verdade, é uma pegadinha, porque esse filme traz muita crítica por trás de si com relação a essa própria modernidade que já se apresentava. Quer dizer, nós temos um mundo moderno em que as coisas se reconfiguraram completamente, e como nós damos conta disso a partir de agora, não é? Então vocês vão ver assim umas espécies de montagens que colocam trabalhadores chegando à fábrica montadas intermitentemente com gados sendo colocados para dentro do curral, né? Então, existe essa forte influência da montagem intelectual do Sergei Eisenstein, né? Não obstante, é um documentário muito interessante para ser visto. No campo da ficção, nós temos ali na virada dos anos 20 para os 30, dois filmes importantíssimos do Georg Wilhelm Pabst, né? Que é O Diário de uma Garota Perdida, né? E A Caixa de Pandora, que talvez é o filme mais conhecido do Pabst nessa fase, ambos estrelados pela Louise Brooks. Vejam que aqui nesse momento, ambas as histórias vão mostrar esse ambiente hedonista e esse ambiente um pouco free of mind, né? Quer dizer, aquela época em que as pessoas se deixavam levar pelos prazeres mundanos sem levar em conta as consequências disso. Então é um filme que tem um fundo bastante moralizante, isso vai ser muito importante para a gente, para a nossa conversa aqui ao longo desse encontro de hoje, porque são críticas veladas a uma espécie de burguesia decadente que se fia nesse hedonismo como uma espécie de escapismo, mas ao mesmo tempo causa uma autodestruição que moralmente e socialmente vai ser condenado. Esses dois filmes são muito importantes para compreender esse momentozinho ali da virada da década, exatamente, né? Outro filme que a gente não pode deixar de citar desse mesmo período é O Anjo Azul, do Sternberg, né? Com a Marlene Dietrich e com o Emil Jannings, nesse momento já alçado ao patamar de grande astro, né? Já havia ganho Oscar nos Estados Unidos por outros filmes, e é um filme baseado numa história do Heinrich Mann, né? Quer dizer, tem esse componente literário como base, e é um filme que vai mostrar justamente essa espécie de pecado no qual você pode cair caso você não policia a sua própria moral, que está por trás disso no subtexto do filme. Porque o Emil Jannings faz o papel de um professor de escola secundarista, enfim, que fica muito preocupado porque descobre que seus alunos andam visitando um cabaré à noite, né? Para ver a estrela desse cabaré, que é a Lola Lola. E a Lola Lola, enfim, como objeto de desejo desses garotos, acaba deixando o professor bastante contrariado, porque ele é um homem de moral rígida, ele é um homem austero, ele é um produto desse momento conservador, não é? Que tenta manter a moral e os bons costumes. Só que uma vez que ele vai até esse cabaré para tentar intervir de maneira que essa mulher pare de levar os alunos dele para o mau caminho, ele se apaixona por essa mulher. E a partir disso está conflagrado, está configurado a desgraça dele. Né? A partir disso, ele vai entrar num processo de decadência, porque ele vai deixar a vida que ele tem como um professor austero, bem reputado, respeitado e até temido pelos alunos. Ele vai acabar se tornando um homem que vai com essa trupe de artistas de cabaré, digamos assim, abrindo mão
da vida respeitosa que ele tinha e vai invariavelmente acabar mal, né? Então é um filme que diz muito a respeito também das relações sociais naquele momento. E por fim, antes de passar a palavra ao professor Elcio, aí nós temos o M, o Vampiro de Düsseldorf. Aqui as coisas começam a ficar um pouco perigosas, tá? Porque M, o Vampiro de Düsseldorf, é um clássico cinematográfico do Fritz Lang, influenciou outros diretores a realizarem outras obras. Existem refilmagens, né, dessa obra, inclusive, colocadas em outros contextos, mas, e é uma história que diz respeito a um assassino de crianças que está à solta e que ninguém consegue encontrar, mas as crianças estão morrendo. Esse, na realidade, hoje, olhando para esse filme tanto tempo depois, e até décadas depois, né, nós temos a nítida percepção de que um assassino de crianças é só uma desculpa para algo maior, né? Na verdade, é o que o Hitchcock chamava de MacGuffin. É só o gatilho para a gente poder entender o que está por trás de tudo isso, porque o que está no subtexto desse filme, que vai ficar muito claro nas décadas seguintes, é uma crítica, ou pelo menos um retrato daquele momento na Alemanha, em que, como eu falei, o menos importante é o assassino de crianças, mas a existência dele dispara uma espécie de paranoia coletiva na comunidade e, ao mesmo tempo, denuncia a incapacidade do Estado em encontrar um criminoso e delega aos próprios criminosos a tarefa de poder acabar com esse problema, enfim, capturarem esse assassino de crianças, porque a atitude dele está, de alguma forma, sujando a reputação dos outros criminosos. Então, eles mesmos é que decidem fazer justiça, não é? Isso é muito importante nesse momento do cinema realista, porque, de fato, nós vemos que ali na virada dos 20 para os 30, um pouco antes da ascensão do Partido Nacional Socialista, ou seja, do Partido Nazista, já havia um clima de desconfiança em relação ao Estado, né, o que o Estado pode prover a você, e uma tendência ao surgimento de grupos independentes, ou seja, milícias que estariam a serviço de um bem maior que o Estado não poderia prover. Então, esses elementos no filme do Fritz Lang é que são mais importantes, né? Então, esse é um contexto geral a respeito dessa virada do cinema mais estilizado e de ficção para um cinema que já vai mostrar muito mais a realidade mundana, cotidiana dos seus agentes, né? E a partir disso, então, eu passo a palavra ao professor Elcio, que com certeza, pelos bastidores aqui dos nossos testes, hoje vai trazer uma série de exemplos raríssimos e muito importantes para que conheçamos, tá? Então, muito obrigado, professor Elcio. Uma boa noite a todas e a todos. Nessa primeira parte, né, eu vou falar um pouquinho sobre a nova objetividade, né? O Doni também já adiantou alguns aspectos, né, sobre esse novo realismo no cinema ali na década de 20, na Alemanha, né? Falar um pouquinho sobre o cinema operário, apresentar um exemplo, que é o filme Mutter Krausens Fahrt ins Glück, de 29, ou Viagem de Mãe Krause para a Felicidade. Depois passarei para o tema da fascinação da metrópole, né, e o filme Berlin Alexanderplatz como seu exemplo. Então, eu inicio por esse tema da nova objetividade, ou Neue Sachlichkeit, como era o conhecido conceito na Alemanha, um conceito do ano de 1923, como uma nova tendência nas artes em geral, inclusive no cinema, como uma contraposição ao expressionismo, né? Dos críticos da época, muito importantes, né, estudiosos do cinema também, Siegfried Kracauer assinalava que esses filmes eram, em sua essência, realistas. É um aspecto muito interessante de certo gesto no dadaísmo, né,
na relação com elementos do cotidiano. Mas no cinema nós vamos ter então também um olhar para a cidade, um olhar para os ambientes sociais, né? Esse novo realismo ele coincide com o início do período de estabilização, ali em meados da década de 20, né? E basicamente haveria uma vertente chamada filmes operários e uma outra vertente, filmes de milieu ou filmes de ambiente social. Então, nessa parte nós teremos um exemplo de cada uma dessas tendências relacionadas ao novo realismo, né? Eram filmes aparentemente de crítica social, sem, entretanto, se aprofundarem nas verdadeiras causas dos problemas sociais da época, e esse era um dos pontos que a crítica cinematográfica da época levantava, né? Além disso, considerava-se que esses filmes, né, transmitiam o drama da chamada gente pequena, né? Drama der kleinen Leute. Então, alguns exemplos aqui dessa tendência realista, né, seriam esses filmes aqui: Os Marginais, de 25, de Gerhard Lamprecht, A Rua Sem Alegria, né, de Freudlose Gasse, com Greta Garbo num dos papéis, né, filme de Pabst, de 25, Menschen am Sonntag, Gente no Domingo, de 28, de Robert Siodmak e Billy Wilder. E interessante que alguns desses filmes, inclusive, se valia de atores amadores na filmagem. Era uma tendência. E era uma tendência que nós encontrávamos em outras manifestações, no teatro, né? E isso vai se fazer presente ali. Então, iniciando, né, a fala sobre o cinema operário, né, o Willy Münzenberg, que se tornaria diretor da companhia Prometheus, ele dizia que o filme deveria ser conquistado para o movimento comunista, né? A Prometheus, né, em 1925, foi criada, uma companhia cinematográfica criada, ligada ao Partido Comunista, né? Na época discutiu-se muito essa relação entre arte e propaganda, até que ponto uma produção artística a serviço de um partido não estaria perdendo a sua própria característica de autonomia da arte, né? O Doni, na introdução, destacou que o cinema soviético teve grande influência na produção cinematográfica alemã do período, né? E a própria Prometheus, né, no ano seguinte da sua fundação, foi responsável pela distribuição e exibição de filmes soviéticos, como O Encouraçado Potemkin, do Eisenstein, e A Mãe, do Pudovkin, né? Então, eram filmes produzidos por essa companhia, a Prometheus, muito marcados ideologicamente. Aqui alguns exemplos da produção da Prometheus, né? Jenseits der Straße, né? Do Outro Lado da Rua, do cineasta Leon Mittler, Viagem de Mãe Krause para a Felicidade, o Mutter Krausens Fahrt ins Glück, do Phil Yuzzi, é um filme que eu vou comentar brevemente, exibir alguns trechos, né? E, por fim, Kulevampe, ou A Quem Pertence o Mundo, né? Ou da Kulevampe, ou da Wem gehört die Welt, de 32, do cineasta Zlatan Dudo, que será o terceiro exemplo que nós apresentaremos aqui. Então, passando já para o tema do primeiro exemplo, o filme, né? Um filme dirigido por Phil Yuzzi, né? Um cineasta que vai vincular a sua primeira fase de produção à companhia cinematográfica Prometheus, né? E, na época, o Siegfried Kracauer destacou bastante a atuação do Yuzzi como alguém que teria absorvido muitos elementos da estética do cinema soviético, principalmente o trabalho de montagem, o trabalho de filmagem de externas, o trabalho de enquadramento, né? Aqui no slide eu até cito o Krakauer, né?
E então essa primeira fase de produção do cineasta Phil Lutz foi muito ligado a essa companhia. Passando então aqui já para alguns dados sobre o filme, né? Esse filme, o Mannkrausen, Viagem de Mannkrausen para a Felicidade, ele é baseado em desenhos do gravurista Heinrich Zille, né? Uma figura famosa de Berlim à época, e foi praticamente uma homenagem que fizeram ao Zille, porque ele faleceu em agosto daquele ano. Em agosto de 1929 ele falece, e o filme estreia em dezembro daquele ano, tomando por base, então, várias gravuras, vários desenhos, né, que Zille havia produzido sobre os tipos humanos berlinenses durante décadas. Né? Aqui alguns exemplos, né, desses desenhos, dessas gravuras. O interessante é que Zille tematizava muito as pessoas comuns, as pessoas de determinados ambientes, o ambiente, muitas vezes, da miséria, da pobreza, do desemprego, né? Que vão se tornar matéria-prima para filmes como esse, o Mannkrausen, Viagem de Mannkrausen para a Felicidade. Então, falando um pouquinho do enredo do filme, não é? A história se passa no bairro operário de Wedding, em Berlim, e a Mannkrausen vive em condições precárias, né? Condições de pobreza, juntamente com a sua filha Erna e o filho Paulo. Né? Ela precisa trabalhar, a Mannkrausen trabalha vendendo jornais para sustentar a família, e, além disso, ela subloca a moradia para um marginal que tem uma namorada, Friede, que é uma prostituta, e que tem uma filha. Né? Então, mora a família e mais os inquilinos num espaço diminuto e, ao mesmo tempo, precário. É muito interessante nesses filmes, e o Doni mencionou isso também na introdução, é que sempre aparece uma temática ligando o que a gente chama de proletário ou operário com o lumpen proletário, né? Então, marginais, contrabandistas, assassinos, prostitutas vão aparecer nesse ambiente, nessa representação do filme, como uma maneira de representação da própria pauperização. O conflito no filme surge num momento em que o Paulo, o filho da Mannkrausen, acaba roubando dinheiro que ela havia arrecadado com a venda de jornais e que ela tinha de entregar ao seu chefe. Ele acaba roubando e gastando tudo no bar com os amigos. E a Mannkrausen, ela tenta, então, reaver o dinheiro, quer dizer, pagar o que ela devia ao chefe, né? Mas não consegue chegar à soma que ela precisava. O marginal que morava na casa dá a ideia ao Paulo de que eles fizessem um assalto à casa de penhores para que, com o dinheiro, pudessem auxiliar a Mannkrausen. Né? Só que o assalto não dá certo, o Paulo acaba sendo preso, né? E, desesperada com a situação e de ver o filho preso, né? A Mannkrausen, então, decide por fim a vida, né? E ela, então, comete suicídio, nós vamos ver o trecho do filme, né? E causa, ao mesmo tempo, a morte da filha da Friede, né? A menininha que morava na casa. Então, eu vou passar agora como exemplo, né, desse filme, duas cenas. Né? Uma primeira cena que representa a Marcha da Frente Vermelha, uma organização do Partido Comunista de Rote Front, né, pelas ruas de Wedding, como uma primeira forma de abordagem dessa representação do ambiente social operário, né, e, em seguida, a cena final com o suicídio da Mannkrausen. Né?
Então, esta cena, né, é uma cena de rua, né, na rua em Vedem, em que essa coluna, né, feita uma coluna marcial, né, marcha, e a Erna, ela ingressa na fileira, né, e nós temos inclusive essa tomada em plano detalhe, em que nós vemos a Erna tentando marcar passo junto com os demais que estão marchando, estão reivindicando melhores condições de moradia, tudo mais. É um breve fragmento, né? Vou parar aqui. É um breve fragmento, só comentando, é um breve fragmento em que nós vemos essa, né, essa presença de uma organização paramilitar ali, o que naqueles anos, né, do final da República de Weimar, cada vez mais se tornava evidente a tensão que se configurava também nas ruas. Eu vou passar para o segundo fragmento, que é o final do filme. Nesta cena, então, o desespero da mãe Krause, né, diante da prisão do filho e da situação irreversível, né, num ato de desespero, então, ela decide cometer o suicídio. E é interessante em relação ao Heinrich Zille, né, cujos desenhos serviu de matéria para elaborar essa história, esse enredo do filme, né? O Zille tinha algumas gravuras que representavam mulheres cometendo suicídio, né? E então são elementos aí que foram tomados desses desenhos do Zille para elaborar a história da mãe Krause, né, que ironicamente, né, essa ideia de que a mãe Krause parte para a felicidade, né, ganha contornos de ironia ao final do filme, quando ela acaba sucumbindo à própria situação, né? Ao lado dela na cama dormia a criança, a filha da prostituta, né? A própria conformação dos ambientes no filme trazem muito dos desenhos do Zille, né, desses ambientes precários. O bairro de Vedem, né, onde se passa a história, era um bairro com um grande número de operários e, ao mesmo tempo, ali nos anos de 29, 30, 31, com um grande número de desempregados, né? Por ser um bairro operário também, era um bairro que havia uma forte presença de ações do Partido Comunista. Por isso que o filme também traz, como a cena anterior, né, uma marcha de rua, traz também esse tipo de temática ali. Quando a Erna e o Max, um operário, namorado da Erna, chegam à casa, né, os policiais já estavam lá atendendo, mas eles chegaram tarde demais, né?
e o filme retoma aquela primeira cena que eu passei brevemente, que é a marcha de novo na rua, né? Com a Erna marchando em compasso junto com ali os integrantes da coluna, né? Então eu volto aqui para os slides. Então aqui temos esses dois exemplos, né? A história da mãe Krause acaba terminando tragicamente, né? E o filme transmite duas posturas, por assim dizer. Uma postura da mãe, que sucumbe à situação e encontra saída no suicídio, e, ao mesmo tempo, a Erna, que chegou quase a se prostituir para poder sobreviver, mas que, a partir da relação com o operário, o Max, que seria uma espécie de herói da história, ela acaba encontrando no próprio movimento ali, né, da organização, né, do protesto, né, uma forma que seria o oposto da mãe Krause, né, ao invés de sucumbir, reivindicar, né, seus direitos, né, se manifestar, né, para uma transformação do status quo. Bom, posto isso, eu passo então já para a temática da fascinação da metrópole nesses filmes considerados pertencentes ao novo realismo, né? Então, o culto à técnica, né? A máquina como a maior obra-prima do espírito humano, como aparecia ali nos anos 20, numa visão otimista, embora não possamos, não devamos nos esquecer de que a Primeira Guerra Mundial tinha sido também, para muitos, um exemplo do uso da técnica para destruição, que teria causado, então, uma certa desconfiança e, ao mesmo tempo, pessimismo em relação à técnica. Embora, nesse momento do realismo, se a gente pensar até em questões estéticas, né, a experiência nos filmes desse período, em relação a estratégias de ordem técnica, eram grandes, né? Além disso, a urbanização, a intensificação da urbanização, os meios de transporte, o tráfego, os meios de comunicação de massa, jornais, rádio, cinema, né? Todos ali no universo da metrópole. O Doni falou, inclusive, sobre o Berlim Sinfonia da Grande Cidade, né? Que é um marco dessa representação, né? Mas a gente vê, por exemplo, nessa gravura, Straßen der Arbeit, ou ruas ou vias do trabalho, né? Do Oscar Nerlinger, de 1923, essa ideia associada entre o tempo, entre as vias, a dinâmica, o transporte, né? As próprias linhas geométricas trabalhadas nessa gravura, né? E, ao mesmo tempo, a metrópole vai encarando desafios, né? Como, por exemplo, os congestionamentos que surgiam nas grandes cidades, e dentro da Alemanha, o maior exemplo, Berlim, né? Então, aqui vemos uma foto de um congestionamento na Leipziger Straße nos anos 20, né? E até mesmo na Potsdamer Platz, quando surge o primeiro semáforo de Berlim, que é de 1926. Né? Então, essa fascinação também pela velocidade, né? Isso vai se refletir nos cinemas da época. Aqui a estação de metrô, Oranienburger Straße, em Berlim, também nos anos 20. Lembrando que a primeira linha de metrô na cidade de Berlim era de 1902. Né? Em 1929, já há uma rede de linhas de metrô bem ampla, né? E uma dessas estações era a Alexanderplatz. E no ano de 1929, a Alexanderplatz ela passava por uma grande reforma, uma grande ampliação da estação, né? A Alexanderplatz, originalmente, ela tem 5 pavimentos subterrâneos, devido às várias linhas
que cruzavam ali. Era uma espécie de entroncamento e centro popular de Berlim na época. Berlim, no final da década de 20, tinha praticamente dois centros. Um centro nobre dos cafés, que era a região em torno da Kurfürstendamm, ou Kudamm, como era conhecido, né? Como é até hoje, aliás, conhecido, e a Alexanderplatz, que seria uma região mais popular, uma região operária, uma região também do submundo, se a gente pode chamar assim, né? E é justamente Berlim-Alexanderplatz que vai ser tema de um romance do escritor Alfred Döblin, um romance publicado em 1929. Na época, quando Döblin entregou o romance para ser publicado, né, o editor na época, o Oscar Fischer, falou que, na verdade, o nome era muito vago e parecia o nome de uma estação de metrô. De modo que o Döblin, então, colocou um subtítulo na obra, A História de Franz Biberkopf, né? E ficou, então, esse jogo entre a cidade e a personagem, o protagonista do romance, né? Bom, eu vou ainda falar um pouquinho aqui sobre a questão da adaptação, né? O romance, ele tem uma história muito mais ampla do que aquilo que a gente vê no filme, né? Eu vou falar depois um pouquinho também sobre isso, sobre essa passagem, né? Mas o romance é de 29, o filme é de 31. Em 1930, o Döblin lança também a peça radiofônica sobre esse romance, né? E é um romance que teve um impacto muito grande para a época, né? Mais uma vez, na questão do filme, nós temos o cineasta, o Phil Yuzzi, o mesmo do filme anterior, A Viagem de Mein Krause para a Felicidade. E o interessante é que se Yuzzi começou sua carreira na Prometheus, na companhia cinematográfica Prometheus, ligada ao Partido Comunista, ele decide, em 29, deixar a companhia, se desliga do Partido Comunista e passa a integrar a companhia Allianz, pela qual ele atuou como diretor do filme Berlin-Alexanderplatz. Enquanto o Mein Krause ainda pertencia ao cinema mudo, o Berlin-Alexanderplatz é um dos primeiros filmes já como cinema sonoro, né? O próprio escritor Alfred Döblin atuou nos trabalhos do cinema, do filme, da adaptação fílmica, como corroteirista junto com Richard Wilhelm. Bom, então, aqui algumas informações. O filme é de 1931 e é interessante porque houve uma adequação do filme ao próprio meio cinematográfico, ou seja, como contar a história de Franz Biberkopf, que está no romance, num filme cujo formato de longa-metragem não deveria ultrapassar a faixa de 90 a 120 minutos. Então, já nessa transposição, né, nessa transcriação, se a gente quiser, né, assim chamar, há modificações sensíveis em relação ao que seria a base para a própria elaboração do roteiro do filme, né? Então, aqui, brevemente, a história, né, do que nós temos no filme, né? Então, é uma primeira adaptação fílmica do romance, né? A outra adaptação seria em série, mais tarde, final dos anos 70, com Fassbinder, né? E nós temos, então, a história desse protagonista, o Franz Biberkopf, que deixa a prisão e procura, após deixar a prisão, levar uma vida decente. Porém, ele tem envolvimento com o submundo do crime, né? Mais uma vez a gente tem esse universo do submundo, e acaba meio que a contragosto participando de um assalto, e na fuga, em decorrência, ele é atropelado e
acaba sendo hospitalizado e o seu braço direito é amputado, né? Ele fica conhecendo Mitzi, uma cantora, e o mesmo causador do assalto e também o responsável pela perda do braço do Bibekov assassina a namorada, a Mitzi, né? Ao final, o Bibekov ele retorna à sua vida normal, enquanto Reinhold, que é o antípoda, acaba preso, condenado a 15 anos de prisão. O Bibekov, enquanto tentou levar uma vida decente, ele trabalhou como vendedor em rua, como um camelô, né? Nós vamos, inclusive, ver uma das cenas do filme em que ele está atuando como camelô. Eu selecionei, então, aqui duas cenas, né? Primeiro, a cena da saída da prisão e depois a cena em que Bibekov trabalha como camelô. Então, esta é a cena inicial do filme, né? É muito interessante como exemplo técnico, né? Nós vemos uma tomada externa da penitenciária de Tegel. Uma das marcas desse cinema realista seria o trabalho da montagem, como o Doni também mencionou, muito por influência do cinema soviético, com Eisenstein, Kudov, Vertov e outros cineastas, né? Também o policial ele se despede, né? Deseja sorte, felicidade ao Bibekov e diz que lá vem o bonde, né? Para que ele fosse então para o ponto do bonde, mas Bibekov hesita no momento em que se sente livre. Se houvesse uma nostalgia da prisão, ele até faz o gesto de querer retornar para o mundo. Então, né, nós vemos também uma certa gestualidade operativa que ainda permanece aí nesses primeiros anos do cinema sonoro. O ator que faz o papel aqui do Bibekov é Heinrich Georg, famoso da época. Na verdade, foi cogitado o Edu Yannis, o ator do Anjo Azul, para fazer esse papel, mas acabaram, por fim, definindo o Heinrich Georg. Bibekov embarca no bonde, e é muito interessante a técnica aqui apresentada para a representação dessa hesitação da personagem, né? Quase que numa situação de vertigem, né? Com uma câmera que oscila, né? São tomadas de rua. Infelizmente está falhando um pouco, pelo menos para mim a imagem está um pouco cortada, mas é uma câmera vacilante, como se fosse o olhar da personagem, né? E nós temos, então, montagens que são, vamos dizer assim, montagem documental com a ficcional, né? Então, nós temos, por exemplo, tomadas que se ajustariam muito bem num documentário sobre a cidade de Berlim, ao mesmo tempo que temos as imagens da própria personagem. Então, a cidade em obras vai aparecendo, né, nesse distanciamento e cada vez mais nessa viagem de Bibekov a Berlim, né, que ele precisa redescobrir após ter passado anos de detenção, né? E ele se sente extremamente inseguro, né? E nós vemos, então, também um tráfego, né, de veículos, bondes intenso, né? Uma intensa montagem que vai ocorrendo. Várias dessas cenas lembram o Berlim Sinfonia da grande cidade, e até que o Bibekov desembarca e entra
num recinto, né, como uma espécie de fuga da própria cidade, e aí é o final dessa cena. Esta é uma cena em que o Franz Nabokov, então, já tentando se reencontrar na cidade, está vendendo prendedores de gravatas próximo à estação de metrô Alexanderplatz. Então, nós temos a voz off da personagem em algumas cenas, né, apregoando ali o produto, tentando vender, né, os prendedores de gravata. Ele ironiza, fala algo associado ali à economia, à crise, né, mas num tom jocoso, né, como aquele que quer atrair a atenção dos transeuntes que estão ali, que são seus potenciais compradores, por assim dizer. Enquanto isso, nós temos tomadas da cidade com a voz off da personagem, né? Então, fica esse jogo entre o documental e o ficcional, né? Essa intensificação do trânsito, né? Ou do tráfego, como espécie de fascinação, né? Por esse ambiente vivo, né? Um ambiente pulsante da grande cidade. Então, às vezes, o foco do filme sai fora da personagem, embora a sua presença se faz pela técnica da própria voz off. São trechos muito intensos de montagem, né? Então, aqui nós temos a entrada da estação Alexanderplatz, né? E é uma cena aí que a gente tem essa junção, como falei, do documental e do ficcional. Então, aqui nós temos esse outro exemplo, que não, esse exemplo do Berlin Alexanderplatz é o exemplo do filme de milieu. Não é propriamente um filme operário, inclusive porque não traz a personagem do operário, né? Traz, sim, a personagem que a gente pode chamar de um lumpenproletariado que está ali, né? Também um ambiente de crime, né? O Bebakov acaba se envolvendo com assalto, como eu mencionei, né? É diferente do Meinkrausen, da Viagem de Meinkrausen para a Felicidade, né? Que é um filme, inclusive, ideologicamente bem marcado. E aqui o Berlin Alexanderplatz ele acompanha o mercado a indústria cinematográfica da época e os sucessos da época, né? Como o Asfalto, que é um filme de 29, se não me falha a memória, outros filmes, mesmo o Berlim Sinfonia da Grande Cidade, ele acompanha esses filmes, né, dentro do seu formato, para o que se chamava de filme de milieu, ou filme de ambiente social. Elcio, muito, muito impressionante mesmo ver essas imagens de Berlim, retomar essa viagem aí pela Mutterkrausen e Berlin Alexanderplatz, que são dois filmes do Philipp Jutzi. E Berlin Alexanderplatz já foi tema de outras obras, né? O Rainer Fassbinder teve essa possibilidade de fazer uma minissérie com 15 horas e meia de duração. Também a gente tem essa montagem com o Ben Becker para o teatro. Recentemente foi lançada na Berlinale, no Festival de Berlim esse ano, uma refilmagem atual, no cenário atual, das questões de migração também, de Berlim. E eu me lembro que quando eu li o romance do Alfred Döblin, que, enfim, foi depois transformado em filme com ele sendo corroteirista, né, em 31. A frase, bem no início, né, quando ele sai da prisão e que você mostrou o trecho no filme, vem a frase "Die Strafe beginnt", que o castigo começa. E isso eu acho que assim, me marcou bastante. E depois, ao longo do livro, essa questão da técnica da colagem, né? Exatamente. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre as diferenças entre as adaptações de Berlin Alexanderplatz e por que o filme do Philipp Jutzi não consegue justamente explorar a técnica da colagem, que é tão fundamental
no romance. Perfeito. Inclusive, esse é um aspecto fundamental para se entender essa questão da própria nova objetividade, da Neue Sachlichkeit no período. Por um lado, a técnica da montagem ela se fazia nas mais variadas formas artísticas, né? Incluindo a literatura. E também a influência de uma certa linguagem de reportagem, né? E do uso de material, né? do próprio cotidiano, né? Como eu havia mencionado no início, o dadaísmo foi muito importante nesse período em relação a esse uso de materiais cotidianos. E isso prossegue nesse período do chamado novo realismo. Então, o princípio estilístico do romance Berlim, Alexanderplatz, é o princípio da montagem, mas da montagem literária, né? Que é diferente da montagem cinematográfica, que lida com outro sistema semiótico distinto, né? Mas esse elemento da colagem, né? E da montagem em si, no caso do romance, ele acabou ficando, em boa parte, ausente do filme, né? Por exemplo, também esse início, porque o início, se nós pegarmos essa cena exibida do início do filme e pegarmos a cena inicial do romance, há um trabalho imagético de sugestão muito grande, coisa que para a linguagem literária você depende muitas vezes de um narrador ou então de elementos montados, né? Então você mencionou essa frase lapidar, né? De Strafe beginnt, né? Apenas se inicia, porque é uma inversão. Franz Bibakopf é libertado da prisão, só que ali começa a pena, né? A pena de viver fora da própria prisão, como se fosse uma inversão de valores. Então, a questão da montagem literária, ela não encontra um correspondente, por assim dizer, no outro sistema semiótico. E isso, eu diria, não que não pudesse ser feito naquela época, mas muito condicionado ao formato do filme naquela época. Porque, como você mencionou, Yara, mais tarde, na década de 70, o Fassbinder teria muito mais tempo, quer dizer, para uma série de TV, e ele rodou, exatamente como você menciona, muito material para ter no final uma série que ao todo durou 15 horas e 30 minutos, ele pôde explorar muito mais as riquezas do romance. Inclusive, por exemplo, recortes de jornal que estão no romance aparecem, às vezes, no mural, numa cena na estação Alexanderplatz, no filme do Fassbinder. No caso do Yuzzi, isso ficou no meio do caminho, se a gente pode dizer assim. E é muito interessante, porque se a gente pegar a peça radiofônica é diferente do romance, do filme do Yuzzi. A peça que foi rodada, que é do Max Bing, a peça, né, que foi rodada, ela foi ao ar em 1930. Na peça nós temos elementos ali, por exemplo, a parábola de Jó, né, como uma parábola exemplar para aquilo que vai acontecer na vida do Bibakov. Na peça de rádio nós temos, no filme não. Toda a parte mítica, histórias paralelas, elas deixaram de ser integradas no filme. Isso com participação do próprio escritor. A gente não pode esquecer que o Döblin era co-roteirista, né? Então ele decidiu, em conjunto ali com o outro co-roteirista e também com o diretor, os ajustes que entenderam que seriam produtivos para o filme dentro daquele contexto cinematográfico ali de 1929, 30, 31. Muito bem. Não, eu estava aqui ouvindo, porque o Elcio, a gente só senta e absorve, né? Quer dizer, todas essas informações tão maravilhosas que a gente tem acesso, né? Mas eu anotei algumas coisas aqui que é interessante eu colocar,
até para depois, no final, ou quando as pessoas forem participar, a gente poder olhar um pouco para isso. Mas, Elcio, é interessante como essa estética, principalmente na abertura do Berlin Alexanderplatz, depois vai definir muito a estética do neorrealismo italiano, né? E principalmente se a gente for pensar que a função do cinema naqueles momentos, tanto no momento do Berlin Alexanderplatz, quanto no momento de Ladrões de Bicicleta, por exemplo, Umberto D, enfim, Paisà, né, Roma, Cidade Aberta, todos eles têm uma função em particular, que é realmente dar ao povo, dar à massa o protagonismo do discurso, né? Fosse naquele momento do Berlin Alexanderplatz, no período imediatamente à ascensão do nazismo e, consequentemente, a Segunda Guerra, mas por efeito da Primeira Guerra e de toda a agitação política e social que havia no momento, fosse pelo neorrealismo italiano, que vai trabalhar com a ideia de um país completamente destruído, que se fia na arte cinematográfica para se comunicar com um grande público e que, ao invés de tentar maquiar aquilo que era feito durante o cinema de Mussolini, né, o filme do telefone branco, essa questão toda, não, dessa vez assumindo as ruínas de uma cidade que foi bombardeada, de uma cidade que foi invadida, e trazendo personagens reais, personagens daqueles que você encontra na esquina quando você vai comprar alguma coisa no mercado, enfim. Muito interessante essa sincronicidade que existe entre a mentalidade dessas pessoas, né, desses realizadores. Exato, Doni. E, inclusive, a impressão que dá é que esse cinema desse novo realismo vai acabar sendo também importante para o neorrealismo italiano e até para as décadas seguintes, né? Se a gente Sim. pensar mesmo no cinema do Pasolini, né? Sem O dúvida. uso, por exemplo, de atores amadores, né? Ou mesmo do Guillo Pontecorvo, né? Batalha de Argel, por exemplo, né? Um outro tipo de tomada, tal, mas que ainda guarda certa relação com essa questão documental, né? Quer dizer, ao mesmo tempo tem um elemento documental e um elemento ficcional ali, né? A gente pode até dizer não, mas o documental ele traz uma subjetividade na própria edição, na montagem e tudo mais. Mas eu digo assim, enquanto tema mesmo, né? Essa conjugação que vai ser forte também como você bem aponta, no neorrealismo, né? E esse realismo em ruínas, né? Né? Se a gente pegar o Germania Ano Zero, né? É bem essa, né? Tem um dos finais mais tristes que eu já vi na minha vida. Exatamente. Passo para essa segunda parte, né? Que é uma abordagem sobre a crise política e econômica. E o último exemplo, né? O Levante ou A Quem Pertence o Mundo. E, por fim, né? Os estertores do cinema operário ali na República de Weimar, né? Então, o período de 29 a 32, apenas ano de contextualização, né? Foi um período de grande miséria e desemprego em massa, né? É o período que está relacionado à crise da Bolsa de Valores de 29, a crise da Bolsa de Valores de Nova York. E como o Doni já havia mencionado no Kinematic, né, no 2, na edição anterior, né, a economia alemã, a partir de 1924, dependia muito da economia norte-americana, uma vez que a recuperação econômica alemã, a partir de 24, tinha se dado pelo chamado Plano Dawes, que foi um plano de investimento maciço na Alemanha. Uma vez os Estados Unidos encontrando dificuldades financeiras, ocorreu então uma espécie de efeito dominó e a Alemanha foi atingida fortemente. É um período de censura, é um período de intensa propaganda política, uma grande instabilidade institucional, uma crise institucional, a radicalização crescente, né, nos confrontos
entre organizações partidárias, né? Ao mesmo tempo também a violência na repressão, né? Então, esse é o contexto daqueles anos de 29 a 32. Então, a miséria é cada vez mais intensa em determinados bairros, né? Como, por exemplo, o bairro de Wedding, que a gente pôde ver a sua representação no filme Mutterhausen Fahrt in Glück, né? E aqui, então, uma foto. Aqui, de desemprego em massa, né? O senhor está com uma placa, né? Procura trabalho de qualquer espécie, e a senhora também, né? Sou estenotipista formada, sem trabalho, né? Sem posto, procuro também ocupação, tanto faz que tipo de ocupação, né? Ao mesmo tempo, as ruas sendo tomadas, né? Intensamente por todas as campanhas eleitorais realizadas naquele período, né? Então, uma forte politização do cotidiano, né? Nós vimos a cena no filme, aqui nós temos uma foto da época também, no mesmo bairro, né? Em que nós podemos ver, então, a organização da Frente Vermelha, o Rote Front, ligada ao Partido Comunista, né? Aqui, né, Strasse frei da Rote Wedding kommt, né, deixem a rua livre, né, ou abram alas, quase assim, né, o Wedding vermelho está chegando. Aqui vemos uma carreata do Partido Nazista em campanha eleitoral, né, também naquele período, né. Então vemos que cada vez mais há uma politização do cotidiano e uma presença forte política nas ruas. E Berlim era o epicentro, se a gente pode dizer assim. A história da República de Weimar é muito contada em função de Berlim, né? Então, batalhas de rua começaram a acontecer, né? Choques entre as organizações paramilitares ou entre elas e a polícia, a força policial, né? Então, aqui nós temos algumas fotos da época, né, detenções sendo feitas. Um dos casos mais marcantes da época foi o 1º de maio de 1929, Dia do Trabalho, em que, devido a toda instabilidade do período, as manifestações tinham sido proibidas pela polícia, pelo chefe de polícia de Berlim. Só que desobedecendo a determinação, a organização do Partido Comunista, a Frente Vermelha, decidiu fazer uma manifestação e houve choques com a polícia e acabou ocorrendo, então, uma repressão que custou a vida de 30 pessoas. 1º de maio, o chefe de polícia Zurbiegel proíbe a realização das tradicionais manifestações do Dia do Trabalho a fim de evitar eventuais distúrbios. 13.000 policiais são acionados. E quando o Partido Comunista Alemão desrespeita a proibição, a polícia entra mesmo em ação. Dá-se uma escalada da violência com mais de 30 mortos e de 100 feridos. No sepultamento das vítimas, Ossietzky levanta a questão das responsabilidades. A culpa não é de cada um dos nervosos e sobrecarregados inspetores, mas sim do próprio chefe de polícia que acionou todo um aparato de guerra civil numa cidade pacífica. Mais de 100 pessoas feridas e mais de 30 vidas sacrificadas pela ânsia de preservação da autoridade estatal. Então, aqui ainda uma cena, né? Ficou conhecido como Blutmai, ou Maio Sangrento, exatamente esse confronto que acabou gerando mortes de várias
né, vários trabalhadores. Então, aqui chegando ao filme, né, nesse contexto, é um filme lançado em 1932, né, o Kulevampe, ou A Quem Pertence o Mundo, é talvez o príncipe do período ligado ao chamado cinema operário. Mais uma vez, temos a companhia Prometheus, né, a mesma que produziu, né, o Mutterkrausens Fahrtensglück e também que distribuiu os filmes do cinema soviético. E temos aqui, então, um trabalho conjunto, né, de destaque com o cineasta, o Zlatan Dudou, na direção do filme, o Hans Eisler como responsável pela música, um nome muito importante da época, trabalhava com Brecht, né? E o próprio Bertolt Brecht na elaboração do roteiro do filme, juntamente com Ernst Ottwald. Aqui temos mais uma vez, então, um cineasta ligado à companhia Prometheus. O Zlatan Dudou era um cineasta búlgaro, mas que veio estudar teatro em Berlim em 1922 e depois ingressa na companhia Prometheus. Até então ele tinha rodado mais curtas-metragens documentais para o Partido Comunista via Prometheus, né? Até que foi convidado então para trabalhar com o Brecht e com o Ottwald também no roteiro do filme, né? Bom, o filme ele foi lançado em 1932 e é interessante que ele foi censurado, né? Ele foi censurado primeiro em abril de 1932. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Mas foi um filme que ele demorou meses para ser lançado, né? Então a história do filme, né, do Kulevampe, ele se passa também em Wedding, assim como ocorreu com o filme sobre a mãe Krause, né? É uma família também em dificuldades, 1931. Pai e filho estão desempregados. A filha Annie trabalha em uma fábrica, mas é mal remunerada. Eles mal têm como se sustentar. E, mais uma vez, nós temos o tema do suicídio. Só que desta vez no início do filme. Porque o Franz, ele sai todos os dias atrás de trabalho, não encontra trabalho e acaba também como a mãe Krause, né, sucumbindo à situação e decidindo tirar a própria vida. Quando o Franz morre, a família tem de deixar o apartamento onde moravam, não tinham mais condições de pagar o aluguel, e eles então se mudam para uma colônia chamada Kulevampe, no subúrbio de Berlim, uma colônia de casebres e de barracas, né, que já existia desde o final do século XIX. E era um espaço assim, como se fosse um local em que as pessoas pessoas sem recursos, encontravam algum refúgio, né? Inclusive, eu me recordo, nos anos 90, quando estudei na Alemanha, o professor falava que a Kulevampe era como se fosse uma espécie de slum, né? Uma espécie de favela, algo assim, que havia nos arredores de Berlim, onde muitos desempregados daquele período, a partir de 29, tinham encontrado, então, um lugar, pelo menos, para construir um teto, mesmo que fosse precário, né? Bom, é um filme muito interessante porque ele tematiza também o ambiente operário, o esporte operário. Há um festival de esporte representado no filme, né? E já na cena final que nós vamos ver do filme, quando, após participarem de um festival de esporte operário nos subúrbios de Berlim, ao voltarem para suas casas, tomando um metrô, na verdade é um S-Bahn, né, uma espécie de metrô de superfície,
há um debate ali sobre a economia, sobre a situação econômica da época, um debate promovido por pessoas simples e por operários, atletas operários que estavam ali no vagão, né? No final, nós temos a cena apoteótica, né? Com a canção da solidariedade. In Brasilien haben sie 24 Millionen Pfund Kaffee verbrannt. Was? Haben die mit dem Kaffee gemacht? Verbrannt. Einfach verbrannt. 24 Millionen Pfund Kaffee verbrannt? Halte ich glatt weg für eine Verhetzung. Habe ich auch gelesen, aber das kann ich nicht glauben. Das sagt einem doch schon der gesunde Menschenverstand, dass sowas gar nicht möglich sein kann. Verbrannter Kaffee, erst in der Weltwirtschaft. Hier, bitteschön. In Santos, dem größten Kaffeehafen der Welt, lagert mehr Kaffee als die Welt fähig ist zu kaufen. Alles zusammen 12 bis 15 Millionen Sack. Mehr als eine volle Jahresproduktion Brasiliens. Und da immer mehr Kaffee zu diesem Kaffee hinzukommt, lässt die Regierung den Überschuss verbrennen. Brauchen Sie gar nicht erst vorzulesen. Den Käse kennen wir. Wir haben teuren Weizen und arbeitslose Industriearbeiter, während Argentinien teure Industriewaren hat und arbeitslose Landarbeiter. Und das Ganze heißt Weltwirtschaft und ist eine Affenschande. 24 Millionen Pfund Kaffee verbrannt? Das ist aber auch wirklich eine Affenschande. Mit uns können Sie das ja machen. Sehr richtig. Ich verstehe das Ganze nicht. Kaffee verbrennen. Was soll denn das eigentlich für einen Zweck haben? Das ist doch die reine Bosheit von den Leuten. Bosheit? Die sind nicht mal bösartig, wenn sie nicht hier. Die wollen die Herren wohl noch in Schutz nehmen, was? Sie finden das ganz in Ordnung, dass die den schönen Kaffee verbrennen. Erlauben Sie mal, das hat ja der Herr gar nicht gesagt. Der Herr hat ja ganz klipp und klar gesagt. Was haben Sie doch gleich gesagt, Herr Nachter? Wissen Sie, Kaffee darf nie kochen bei Ihnen. Kaffee darf nie kochen. Wenn er Kaffee jetzt gekocht hat, dann ist aus mit dem Kaffee. Und dann den Kaffee niemals in der Blechkanne schütten. Denn die das ganze Aroma flöten wollen. Steht ja alles hier drin. Darum haben sie das gemacht, weil sie die Kaffeepreise hochhalten wollen. Sehen Sie? Sehen Sie. Wir müssen hohen Preise bezahlen. Warum zahlen wir die hohen Preise? Weil uns die Hände gefunden sind. Weltpolitisch. Sehr richtig. Wenn wir eine Flotte hätten, dann hätten wir auch Kolonien. Wenn wir Kolonien hätten, dann hätten wir auch Kaffee. Und wenn wir Kaffee hätten... Na, was wäre denn Ihrer Wert, Meinung nach? Sprechen Sie ruhig aus. Dann gehen die Preise wohl runter, was? Das sollen sie ja nicht. Aber dann machen wir doch das Geschäft. Ich höre immer wir. Wer ist denn das? Wir. Sie und ich. Und der Herr da. Und die Dame da. Und der olle Mann da. Also wir machen das Geschäft. Mensch, das glauben Sie doch selber nicht. 24 Millionen Pfund, 36 mal 24. Eine Null ran, noch eine Null ran. Da haben Sie 86 Millionen weggeschmissen? Das soll ein Geschäft sein? Das ist kein Geschäft. Wenn das Pfund 3,60 Mark kostet. Was denn 3,60? Mann, da müssen Sie aber eine noble Marke gewohnt sein. Herrschaften, ich sage es ja immer wieder. Bevor in unserem Volk nicht wieder mit Pfennigen gerechnet wird, solange wird unser Volk auf keinen grünen Zweig kommen. Sehr richtig. Die sehen gerade so aus, als ob Sie mit Pfennigen rechnen. Also, 1 Pfund 3,60 Mark. Aber wieso denn 3,60? Für 2,40 Mark kriegen Sie schon einen ganz guten Kaffee. Ich habe welchen schon für 2 Mark gekauft. So, sagen wir 3 Mark. Kommt ja gar nicht darauf an. Also nun hören Sie sich sowas an. Ich sage 2,50 und er sagt 3 Mark. Und da soll kein Unterschied sein? 24 Millionen mal 300. Was der sich das alleine ist, das Quatsch. Die verdienen doch nicht an dem, was sie wegschmeißen, sondern an dem, was sie behalten und uns teuer verkaufen. Es muss immer weniger Ware da sein, die gebraucht wird. Sonst gibt es doch kein Geschäft. Geschäfte kann man doch bloß machen, wenn es immer noch Leute gibt, die was brauchen und nichts kriegen. Krisenunterstützung verziehen sie. Aber Kaffee saufen sie pfundweise, dass man zum ganzen Treppen überriecht. Ich will ja nicht sagen. Aber ich habe mal zu meinem Mann gesagt, dann weißt du, das geht dann nicht mit rechten Dingen zu. Kaffee ist überhaupt Luxus. Früher haben die Leute auch keinen Kaffee getrunken.
Früher sind die Leute ja auch in der Buskutsche gefahren. Ich verbitte mir die parteipolitische Verhetzung. Was heißt hier Verhetzung? Was Sie treiben, ist Hetze. Bitte immer ruhig Blut, junger Mann. Ich bin nicht Ihr junger Mann. Bei Ihnen merkt man auch, dass Sie nicht mehr beim Kommiss gewesen sind. Ja, und Sie? Sie sind vor uns auf dir gewesen, was? Gut, drück ihm doch mal hin. Gib dem Ollen doch eine Apfelsine und steck den Waisenhaus. Sie, machen Sie das Maul zu, sonst fallen Ihnen Sägespäne aus dem Kopf. Ich warne Sie. Jede Beleidigung kostet 40 M. Ach, Mensch, muss ich ja nicht um. Seit wann duzt wir uns denn? Sind doch nicht zusammen auf dem Misthaufen gelegen. Ja, richtig. Säbelbeene und dem Wassenschein. Euer Fettkopf. Wo andere Leute im Kopf haben, da haben sie einen Pickel. Aber meine Herren, ich muss doch endlich um Ruhe bitten. Sie sind doch nicht allein im Coupé. Jetzt reden Sie hier dauernd vom Kaffee in Brasilien. Tja, meine Herren, ich frage Sie, was geht Sie der Kaffee in Brasilien an? Sehr richtig. Überhaupt nicht heute Sonntag. Na, wenn Sie von Kaffee nicht hören wollen, dann will ich dir mal was fragen. Brot essen Sie doch wohl, Herr Nachbar, was? Was sagen Sie da zu dem Weizen, den Sie in Amerika unter Dampfgäste verfeuern? Na, und die Baumwolle? Sehen Sie, wir brauchen ja gar nicht so viel Kaffee. Wir Deutschen sind ein sparsames Volk. Die Hauptsache ist, wir machen uns vom Ausland unabhängig. Wir müssten in Deutschland unseren Kaffee alleine anbauen, sehen Sie. Da wird in Rheinland so viel Wein gebaut. Dafür müssten wir Kaffee anbauen. Sehen Sie? Den Wein könnten wir auch in Frankreich kaufen. Und da wäre gleich Frieden in Europa, sehen Sie? Tja, wir beide, wir werden die Welt auch nicht ändern. Richtig. Sie werden die Welt nicht ändern. Und die Dame da wird sie auch nicht ändern. Und der Herr auch nicht. Und ein Unparteiischer wie Sie schon lange nicht. Und dieser Herr hier, der wird die Welt auch nicht ändern. Dem gefällt sie ja so, wie sie ist. Und wer wird sie ändern? Die, denen sie nicht gefällt. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hunger und beim Essen, vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität. Sahen wir die Sonne scheinen auf die Straße, auf das Feld, konnten wir doch niemals meinen, dies sei unsere wahre Welt. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hunger und beim Essen, vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität. Denn wir wissen, das ist nur ein Tropfen auf den heißen. Aqui colocando essa questão da censura, né? Em abril de 32 o filme foi proibido, né? Com a alegação de que seria uma ofensa ao presidente do Reich, o Paul von Hindenburg, na época, à justiça e à igreja. E após ser censurado por 3 vezes, né, o filme foi liberado em dezembro de 32. Ele praticamente teve uma vida de 4 meses só liberado, porque em março de 33, quando os nazistas já estavam no poder, o filme foi proibido novamente. Então, seguindo aqui, nós vimos essa cena, e aqui, então, só passando, né, a questão dos estertores, o último tema tratado, então, cada vez mais as organizações paramilitares iam tomando as ruas, né? Então, aqui uma imagem de uma paramilitar do Partido Nazista, a SA, a Sturmabteilung, a Divisão de Assalto, né? A Frente Vermelha do Partido Comunista, né? O Rote Front. Então, principalmente, não eram as únicas organizações paramilitares, mas eram as que mais geravam conflitos, porque elas representavam exatamente os extremos políticos da República de Weimar, né? Quer dizer, a própria garantia da jovem república, se a gente pensar assim, a república tinha praticamente 10, 12 anos, uma jovem república que ainda não tinha suas estruturas sedimentadas, estava cada vez mais, né, no seu jogo democrático, cada vez mais comprometida por causa desses conflitos que iam
contribuindo para a instabilidade ali, tanto política, de certo modo também econômica, né? Então isso a gente vê se intensificar, por exemplo, na eleição presidencial em Berlim em 32, né? Aqui nós temos vários representantes dos partidos com os cartazes, né? Isso também se faz presente nas eleições para a Dieta do Reich em 32. São 2 eleições para o parlamento alemão em 32, juntamente com a eleição presidencial, né, em que Paul von Hindenburg, o marechal de campo da Primeira Guerra Mundial, foi reeleito, né, em segundo turno com 53%, contra Hitler, que se candidatou a presidente do Reich, que teve 37%. Né? Até que, em 30 de janeiro de 33, Hitler é nomeado chanceler alemão pelo presidente Paul von Hindenburg. O cargo de chanceler não era um cargo eleito, era um cargo de nomeação. Né? Hitler, na verdade, entra no poder pela porta lateral. Né? Ele nunca venceu uma eleição, na verdade. Ele não entrou por eleição. Né? Ele era um funcionário do Estado que tinha sido nomeado pelo presidente, esse sim, eleito. Aqui, então, temos só como exemplo, né, desses estertores do cinema operário naquele período, os 2 cineastas que nós vimos aqui, o Zlatan Dudo e o Phil Yuzzi, tiveram caminhos distintos. Embora os 2 tivessem ligações com a Prometheus, a companhia cinematográfica, que era uma companhia ligada ao Partido Comunista, Zlatan Dudo deixa a Alemanha em 33, retornando apenas com o final da guerra em 45 e fazendo carreira na parte, na chamada zona de ocupação soviética e posteriormente na República Democrática Alemã, na companhia, na Deutsche Film AG, a DEFA, né? Uma variante da UFA que já existia desde o final da década de 10. Enquanto Phil Yuzzi, que havia se desligado em 29 do Partido Comunista e da companhia, ele, em março de 33, se filiou ao Partido Nazista, rodou filmes, mas, em geral, filmes curtas-metragens e filmes de propaganda, não filmes de longa-metragem. Né? Então, ele faz o movimento diametral, né? Ele vai de um extremo ao outro extremo, né? No momento em que ele se engaja no Partido Comunista. Bom, essas eram as colocações gerais, né? Aqui apenas as referências a algumas obras constadas a esse excelente estudo da Uma Esperança de Assis Santana, o cinema operário na República de Weimar. É um estudo dos anos 90, mas certamente um dos principais estudos sobre o cinema operário na década de 20. Aqui os filmes que nós pudemos ver alguns fragmentos, né? E eu agradeço a todas e a todos pela atenção e, mais uma vez, a toda a equipe do Goethe-Institut e também ao Doni Correia aqui por esse diálogo sobre um período tão efervescente, rico e, ao mesmo tempo, tão trágico como foram aqueles anos no final da República de Weimar.